meio-dia e 10. Agora, na Vale FM, Vale Cidadania. Vale Cidadania. O programa que faltava na sua semana chegou. Apresentação: Carlos Lisboa. Vale Cidadania. Vale mais uma vez com o apresentação Vale Cidadania. O programa Vale Cidadania, obviamente, que está acontecendo na Rádio Vale do Capibaribe, na 91.7, a mais tradicional, a mais histórica de Santa Cruz do Capibaribe. E hoje nós vamos aqui bater um papo com o nosso companheiro e amigo Paulinho Decente, não é? O Paulinho Júnior. Paulinho Júnior, ele está recém-empossado presidente da ASCAP, e nós vamos aqui bater um papo a respeito da ASCAP com ele, da entidade dos confeccionistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, da Associação dos Confeccionistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e do contexto da nossa economia base, a confecção aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na microrregião, e aí também dentro desse contexto a questão de ordem do contexto nacional, de ordem de contexto também do ponto de vista estadual, com foco nessa questão a partir de uma visão de cidadania, mas se tratando especificamente da nossa economia base, da nossa mola mestra do município e da região, que é a confecção. Certo? Então gostaria de aí dar boa tarde, mais um boa tarde mesmo a todos os ouvintes, também aqueles que nos seguem pelas redes sociais, né? Pela mídia, né? Pela mídia, como é que dá o nome aí, Moisés? É mídia o quê? A mídia digital, olha aí o Caleb aí me ajudando, né? Pela mídia digital, né? E também dar também uma boa tarde a cidades imensas aí que a Vale alcança, né? Ao pessoal de Barra de São Miguel, do Congo, pessoal de Camalaú, pessoal de Caruaru, pessoal de Jataúba, Brejo, Toritama, Caruaru, Gravatá. Olha, Caleb, há pouco, antes de vir para cá, 4 pessoas de Garanhuns me deram um toque e disse que estava escutando o programa. Não sei como é que alcança lá, não é? Pelo aplicativo, né? Então, bem. E eu também conversando aqui um dia desse com o Antônio Carlos e também com o Kleber Moraes, eles vão aumentar o peso da rádio para alcançar mais municípios ainda. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. E agora o meu boa tarde vai para o querido Caleb, vai para o querido professor Moisés Américo, que está aqui conosco, né? Também faz parte desse programa Vale Cidadania, e também do nosso querido amigo, né? O João Bosco, que também faz parte desse programa Vale Cidadania. E o nosso boa tarde especial aqui para o nosso convidado, muita gratidão tê-lo aqui, Paulinho Decente. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Caleb, Moisés, João e todos os ouvintes da Vale FM que nos ouvem nesse momento. É uma grande satisfação estar aqui e vamos trazer muita coisa boa para vocês. Ótimo. Boa tarde, professor Moisés. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Vale que nos acompanham, né, nesse bate-papo. Então, a todos. Então, vamos aí de conversa, né, trazer aí as discussões sobre esse importante segmento, né, que é o setor têxtil aqui da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Perfeito. Boa tarde para o querido amigo Bosco. O seu boa tarde, Bosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Moisés. Boa tarde ali do controle de som, nosso amigo Caleb. Boa tarde ao convidado Paulinho.
e a todos os ouvintes da Rádio Vale, que seja uma tarde bem proveitosa desse tema tão importante. Pois bem, Paulinho, vamos te chamar de Paulinho, tá? Que é como quase todo mundo te conhece aqui na cidade, certo? Inclusive tivemos com teu pai hoje lá no Parque Florestal, né? Com o Paulo Decente, que agora, Moisés, está trabalhando com mel de primeira qualidade, mel de abelha, pitaia e outras coisas mais. Mas eu gostaria que você aí se apresentasse, falasse um pouco da tua história, falasse um pouco da tua atividade, teu ativismo na ASCAP, não é? E depois dessa tua fala, tu também dissesse tu falasse também para os ouvintes o que é a ASCAP, porque, por exemplo, nós tivemos aqui semana passada com o síndico do Moda Center, mas quando traz o síndico do Moda Center, quando traz, por exemplo, o cara que é diretor do Ipiranga, quando traz o cara que é diretor da banda Novo Século, aí a maioria das pessoas conhece, mas a ASCAP, pela nomenclatura, pelas iniciais da ASCAP, muita gente não conhece o que é a ASCAP. Então gostaria que você falasse aí dessas coisas inicialmente. Tua história, não é? E o que é a ASCAP. Vamos lá. Sou filho de Paulo Decente e Dona Bel. Nasci em Campina Grande, mas só fui nascer, né? E vim desde pequeno, que a gente mora em São Domingos. E desde de pequeno, já minha mãe costurando na sala de casa, eu ficava na caixa do lado da máquina. Então eu respeito confecção desde quando eu nasci. Com o passar do tempo, trabalhei em algumas fábricas de Santa Cruz, na nossa região. E tive a oportunidade, a partir de 2017, estar iniciando ali meu primeiro empreendimento, que foi uma indústria de costura. Em 2020 a gente lançou a marca também, nossa marca no mercado, que foi a Decent Life. E desde 2013 a gente tem uma banda de forró, que é a Decent do Forró. Ótimo, isso. Coisa boa. Tô falando isso só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Com a minha vivência nas confecções e também com os meus empreendimentos, eu percebi uma coisa, assim, a gente, graças a Deus, eu digo todo, Santa Cruz do Capibaribe, ela evoluiu muito, tem um resultado fantástico, porque Santa Cruz é a cidade fora da rota, que hoje é uma das maiores potências do país quando a gente fala de confecção. E o que acontece? Mas tem uma parcela de pessoas muito significativa, que passa de 90% inclusive, que são pessoas que estão há muito tempo no mercado e ainda não conseguiram avançar. E eu tive e tenho sempre a oportunidade de conversar com essas pessoas, e através de rodas de conversa, a gente tem alguns encontros de network com empresários daqui, que a gente sempre está conversando sobre isso. A gente lançou um podcast também no ano passado, que é o Tu Podcast, trazendo assuntos voltados à confecção. E a gente percebeu essa necessidade de capacitar a nossa cidade. Porque o que acontece? Desde do tempo que a gente nasceu, ninguém se preparou para ser empreendedor. Isso. Todo mundo foi aprender como era. E o que acontece? A todo tempo está nascendo um monte de empresas de pessoas que não se preparam para empreender. E o que acontece? São novas tecnologias, né? Isso fragiliza também o nosso mercado e tem muitas pessoas que não conseguem ter o sucesso da forma que esperava e aos poucos vai frustrando. Eu até comentei com amigos que digam, a gente tem muita mão de obra mobilizada por falta de valorização, porque o cara que saiu para ser empreendedor lá atrás, ele não se preparou para gerir, ele não se preparou para lidar com pessoas, ele não se preparou para o dia a dia, e com isso muitas das pessoas que trabalham nas fábricas ficaram insatisfeitas e tem aquela vontade que criou um discurso, eu vou ter que trabalhar para mim. E esse trabalhar para mim não existe, né? Você sempre vai trabalhar pro outro. E o meu grande objetivo quanto isso, a minha história, é poder valorizar as profissões, das pessoas entender a missão que existe por trás de cada profissão. Eu vou trazer um exemplo aqui, o gari. Se não existisse o gari, as ruas seriam cheias de lixo e causariam muitas doenças. Então, eu afirmo em dizer que o gari sai todo dia de casa, não é para tirar o lixo da rua, é para salvar vidas. Perfeito. E, consequentemente, eu estou trazendo o exemplo do gari, mas isso reflete em todas as outras profissões. A informação que a gente está passando aqui, a informação que o comunicador passa através de um programa como esse, pode mudar o estado da vida de uma pessoa. Então é sobre isso. E eu sempre levo a premissa que a gente pode ser o que quiser, desde que se prepare para isso.
Por exemplo, o médico também sai para salvar vidas todo dia. Perfeito. Mas o processo do médico é muito mais demorado do que o do gari, para ele poder exercer a profissão dele. Então existe um processo. O empreendedor não é diferente. Para a costureira não é diferente. Então, meu grande objetivo com tudo isso é fazer com que as pessoas saiam de casa. Por exemplo, a costureira, quando ela levanta de manhã, ela diga: eu não estou saindo de casa para costurar, estou saindo de casa para salvar vidas. Porque é o que acontece de fato. Ela realiza sonho, ela leva o pão para a mesa das outras pessoas, porque a gente vive na cadeia onde todo mundo depende um do outro. Desde todas as profissões. Exemplo, o mecânico do nosso veículo. Se ele não faz o trabalho bem feito, ele coloca em risco a vida de várias pessoas. Então o cara também está salvando vidas. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência para isso, a gente se levanta muito mais motivado. Porque muitas pessoas, quando se fala em empreender, falam em dinheiro, falam em faturamento, falam em números, mas resultado nenhum compra uma vida. Tipo, não existe valor preço para uma vida. Perfeito. A vida é pautada em valores. Então, é sobre isso que a gente quer falar, sobre isso que a gente quer conscientizar as pessoas. E foi isso que me fez ir. Quando eu recebi o convite, eu tive até uma certa resistência de ir para a presidência da ASCAP. Mas, porque tem todas as coisas que a gente já tem. Tem os empreendimentos. Quem estava antes de você? Josivan. Tem os empreendimentos que a gente tem que deposita muita energia. Então a ASCAP também precisa disso. Mas a gente formou uma diretoria, a gente conversou sobre isso, pautada nisso aí. Porque assim, a gente sente muito, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Por exemplo, o cara era muito bom cortador e trabalhava numa empresa, mas ele não tinha uma boa gestão na empresa. O que acontece? Ele disse: não, vou fazer um corte. Mas aí esse cara quebrou. Por quê? Porque ele era muito bom cortador. Aí ele não entendia nada em comprar insumos, ele não entendia nada de gestão, ele não entendia nada de finanças. Então, ele nunca tinha trabalhado com isso. Certo. Então ele nunca parou: peraí, eu vou me preparar para poder precificar o corte que eu vou prestar como serviço. E ele nunca tinha feito isso. O que acontece? Esse cara quebrou e automaticamente frustra. Tipo, quando você frustra uma vida, a gente tá falando muito de valor. Tipo, isso é muito perigoso. Porque uma vida que inspira várias outras. Então a cadeia da gente fortalece. E a gente vai ter muito mais pessoas felizes, muito mais pessoas motivadas para fazer o melhor. Então, tipo, quanto às ASCAP, o nosso objetivo, o nosso foco é justamente proporcionar, através do conhecimento, esse preparo. Porque, por exemplo, faz 5 anos que eu empreendo, mas o meu resultado, ele não vem dos 5 anos, ele vem de mais de 10 ou 15 que eu estou estudando. Pra você ter uma noção, eu tenho mais de 40 certificados, tem uns 20 na parede do escritório e mais de 20 guardados lá buscando dentro de uma gaveta. Né? Aí, mas que olha de fora, tipo, não, o cara saiu e deu certo. E tipo, mas na prática não é isso que acontece. Existe processo, para tudo na vida existe processo. Ora, o filho do homem, para ter a glória que teve, quando ele veio na terra, ele teve que passar por um processo tão árduo que ninguém nunca suportaria e nunca vai passar pelo processo que Jesus Cristo passou. Perfeito. Então, para ter a glória que ele teve, existiu o processo. Então é sobre isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, que a gente tá aqui, a gente não sabe quando aqui a gente vai embora. Mas o que é que a gente vai deixar? Eu não tô falando em bens materiais, eu tô falando justamente de missão. Porque a gente tem como obrigação de ser imagem e semelhança de Cristo. Então a gente tem que mudar a vida das outras pessoas. E mudar para melhor, não é? E mudar para melhor. Perfeito. E é sobre isso que certo. Que a gente quer falar. Então, veja bem, eu percebo aí na tua fala, não é, de que você quer, vamos assim dizer, ampliar, não é, essa questão do ponto de vista de conhecimento, de abrir mais o leque, até porque, se a gente for verificar historicamente, a ASCAP tem um curso de atividades, não é, que tem favorecido, que tem colocado isso para uma série de pessoas e inclusive associados, não é? Isso tem sido muito bom, mas é preciso se ampliar, porque existe aí uma gama enorme de pessoas que não têm acesso a absolutamente nada disso aí que você coloca. Né? Como, por exemplo, quando você citou o cara que estava lá, né, e entrou para a questão de corte e costura, comprou uma máquina, etc., mas aí acabou se atropelando porque não tem essa noção. Aí, então eu compreendo, pelo que você coloca, que você quer expandir isso, que você quer, vamos assim,
ampliar, socializar cada vez mais essa questão do conhecimento, para que esse conhecimento não fique só em um agrupamento mais restrito de pessoas, seria isso? Exato, a nossa intenção é justamente massificar isso, para fazer com que o cara entenda que existe um processo. Por exemplo, eu estou trabalhando na empresa, não, e de fato meu sonho é empreender um dia, eu quero ter uma empresa, mas existe um meio de ser feito isso, para não ser feito de qualquer forma. E a gente, enquanto ASCAP, quer trazer justamente esse meio para levar isso para as pessoas, para os sócios e também não sócios, para que a gente possa de fato conscientizar o nosso mercado e consequentemente tornar ele mais forte. Perfeito, eu agora passo aí para o professor Moisés, mas antes eu gostaria aqui de anunciar que está nos dando boa tarde o companheiro Lucílio Rodrigues e também o companheiro Léo Lima, não é? Estão aí, não é? Estão aí nos vendo pelo Facebook. Então, um agradecimento a ele e a todos os que estão vendo, escutando e assim por diante. Professor Moisés. Paulinho, a ASCAP é uma associação empresarial, mas ao mesmo tempo ela tem aí na sua página no Facebook o destaque, diz que é um clube de verdadeiras vantagens para aqueles seus associados. Então, que vantagens são essas? Quais são os serviços que a ASCAP desenvolve? E qual é o número de pessoas hoje que compõem essa associação? Pessoal, vou trazer alguns dos benefícios. Deixa eu só fazer Não, fica à vontade. Explanar o que é a ASCAP, né? Porque tem inclusive a sigla, não é? A sigla às vezes até eu me embaralho com a sigla da ASCAP. Associação Empresarial de Santa Cruz de Capibaribe. Certo. O que acontece? O que é a ASCAP? Qual é o grande fundamento da existência da ASCAP? A ASCAP é para ser a ponte entre os confeccionistas, os empreendedores, empresários locais, para trazer recursos, exemplo do Sistema S, Senai, Sebrae, a gente tem DDPE como parceiro, FIEP, tem NTCPE também, por exemplo, todas essas organizações de fomento, né? Elas têm recursos, inclusive públicos, que na maioria das vezes não são aproveitados. E também, por exemplo, a gente poder ouvir qual é a necessidade do associado, é como se fosse a voz e poder chegar, por exemplo, sentar com a prefeitura, sentar com outros empresários, sentar com empresas do segmento para dizer, a gente precisa de uma solução nesse sentido, quando a gente fala de sistema de operação de empresas, ou a gente precisa de uma capacitação nesse sentido, porque a gente recebe, por exemplo, todos os recursos que seriam para vir para a gente, e todos NTCPE, Sebrae, no início do ano eles procuram a gente, perguntam o que é que Santa Cruz precisa de capacitação, o que é que a região de vocês aí tem mais necessidade de desenvolvimento, e a gente serve justamente para fazer essa ponte. Então, quanto mais a gente tiver conectado com a sociedade, quanto mais sócio a gente tiver, quanto mais pessoas estiver envolvida, mais assertiva a gente vai ser na necessidade, porque boa parte dessas coisas a gente consegue trazer inclusive de forma gratuita. Já para esse início de ano, já como benefício, a gente está com 400 consultorias via Sebrae de desenvolvimento de produto, 150 vagas de desenvolvimento de produto e 250 vagas de chão de fábrica, de processo de produção. E essas consultorias vão ser de forma gratuita. Assim, de forma gratuita não existe, né? Mas está disponível para os associados. Para toda... Quem não é associado também, a gente vai estar fazendo essa ponte também. Logicamente que a gente precisa que quem for associado vai ter mais benefício do que isso, mas isso é uma das primeiras medidas da nossa gestão. A gente conversou com eles, teve essa necessidade, isso é um preço, a gente pediu um número alto e a gente tem que bater essa meta para poder ter força para trazer mais recursos para cá. 250 vagas são de processo de produção. Por exemplo, conversando com o pessoal do Sebrae, desde do outro ano que a gente tem essas conversas, e uma consultoria hoje é 1 hora de consultor, para tu ter uma noção, é entre R$150, R$120, R$130. Cada consultoria dessa vai ser 50 horas.
E a gente conseguiu via Sebrae e Senai também, que vai participar da aplicação das consultorias. Há um custo disso aí de forma gratuita. Gratuito. Assim, quando eu digo não tem almoço pago, é porque, tipo assim, isso não é gratuito. Isso está embutido no nosso imposto. Então a gente já pagou por isso. E se a gente não usar, vai ficar o nosso dinheiro guardado lá de forma sem ser aproveitada. E é justamente o que a gente tem como necessidade na cidade. De capacitar as pessoas, eu paguei por várias consultorias, tipo, nas fábricas que eu trabalhei. E já paguei na minha fábrica também. A gente gasta tipo 3, 4, 5 mil reais ainda pegando algum subsídio do Sebrae com essas consultorias. Mas a gente tem uma economia aí que otimiza às vezes em 20, 30% de resultado a mais do que o que a gente vinha fazendo. Então, às vezes é a forma que está montado o layout da fábrica, às vezes a forma que estava fazendo o produto, uns detalhes simples. Perde tempo na produção e também prejuízo, né, financeiro. E deixa de gerar recurso, né, financeiro. Aí, entre os benefícios está justamente isso. A gente vai estar viabilizando, a partir desse ano, algumas coisas gratuitas nesse sentido, algumas consultorias. No mínimo, um curso presencial gratuito a gente vai ter para os associados. Tem algumas empresas que a gente tem desconto para os associados. Notei aqui também, tem uma plataforma de cursos. Essa é online, do Grupo Êxito, que tem lá Janguier Diniz, Caio Carneiro, Thiago Nido, que são os caras que são os principais nomes do empreendedorismo do país. Nessa plataforma de cursos tem mais de 1000 cursos de forma gratuita. E cursos em áreas diferentes, não necessariamente de confecção. Vai ter, inclusive, de padaria, de supermercado, açougue, enfim, tipo, qualquer tipo de empresa, porque a gente também tem essa preocupação de fomentar outros tipos de negócios na nossa cidade, pra gente não ficar refém do único. Então, tem essa plataforma, tem uns eventos que a gente faz lá, por exemplo, tem os cursos que a gente oferta, que tem desconto para o associado, palestras que a gente oferta que tem desconto para associado, parcerias que a gente faz com outras entidades, como Moda Center é um parceiro, CDL é um parceiro nosso também. Tem missões empresariais que a gente realiza. Pra você ter uma noção, a gente ano passado foi para Santa Catarina, foi de Santa Cruz, Toritama, que a gente fala para a região, né? Mais de 100 empresas, a Febratex, a maior feira de máquinas da América Latina. E a gente teve a oportunidade do grupo, que foi com a ASCAP, de visitar algumas fábricas lá, entre elas a Brandili, que hoje detém o grupo Tigo, Lilica, Ripilica, Malve, enfim. Deixa eu ver. Acho que Riachuelo não. Acho que eles fabricam alguma coisa para Riachuelo, mas não é do grupo. Mas a gente visitou a operação dele lá. Eles fazem desde o tecido até o processo final. Eles confeccionam o próprio tecido deles. Mas quando você sai, por exemplo, a gente foi com essas empresas lá pro sul do país. Eu chamo muito isso de acessar o futuro, porque é como eu enxergo Santa Cruz daqui a algum tempo. E dessas empresas que foram com a gente, se vocês pensarem, por exemplo, a gente for listar o nome de 10 empresas grandes aqui do Polo, exemplo, Aqualara, Geogoff, Rota do Mar, que tava lá também com a gente, exemplo, Red Life, Sport Company tava com a gente, enfim, e vários outros empreendedores. Quando a turma chega lá, que vê a forma que atua lá, tipo, já começa a enxergar o futuro. Peraí, eu vou precisar construir um espaço de fábrica. Tanto é que a Geogoff, a fábrica da Geogoff, que é aqui próximo da gente, ela é muito modelo de fábrica de Santa Catarina. Tipo, se a gente não vai para lá, se a gente não tem esse acesso, a gente não tem noção, por exemplo, a gente cresceria daquela forma, tipo, comecei dentro de casa e dentro na minha casa eu vou fazer a adaptação do espaço. Daqui a pouco eu compro a casa do vizinho, daqui a pouco eu construo em cima, daqui a pouco eu vou pro outro vizinho, e depois eu compro a parte de trás. E quando você vai, por exemplo, acessa o futuro, que eu chamo isso, você gasta menos e faz uma estrutura decente, bacana, para que funcione. Agora, quantos sócios tem? Que foi a minha pergunta. Tu tem ideia? Cerca de 200 sócios só a gente tem hoje. E o que fazer para ser sócio? Né? Porque eu acho que dentro do universo de tantas pessoas que confeccionam em Santa Cruz, é um número reduzido, né? Então, eu vou deixar o número do telefone. E o Lucílio manda aqui um abração especial pra tu, viu, Caleb? Abração especial. Quem também tá nos abraçando aí, também tá nos
tá nos assistindo e nos escutando, é a Renata Silva. Mas vamos lá, faça seu fechamento aí, que é para eu passar para o amigo Bosco. 93710433, esse é o contato da ASCAP, certo, para você se tornar sócio. Qual o valor de ser sócio? A gente tem duas tabelas, uma de pessoa física e MEI, que, por exemplo, é o microempreendedor individual, que é o MEI, ele tá começando agora. Olha, eu vou começar agora e, tipo, de fato eu preciso de New Norte, eu preciso dessas vantagens que a ASCAP oferece. Ele vai pagar R$45 apenas por mês, para ele ter acesso a, no mínimo, um curso grátis, a plataforma de curso que a gente tem lá disponibilizando. Ele vai poder também receber essas consultorias e vai ter desconto nas missões empresariais. Por exemplo, essa missão empresarial que a gente foi, você tem a noção, via Sebrae, a gente monta o projeto, leva o projeto pro Sebrae. Por exemplo, o que a gente gastaria para ir de forma individual, no mínimo R$10.000, vou colocar viagem, hospedagem, mas enfim, de uma semana. Aí a gente geralmente consegue um subsídio do Sebrae e às vezes a turma paga 30% desse valor. Às vezes o que gastava 10 mil com R$3.000, você vai lá por faz uma economia que dá para pagar o ano e ainda sobra recurso. Exatamente. Como sócio. Vamos agora fazer um bom encaixe com o companheiro João Bosco. Eu queria perguntar ao Paulinho o seguinte, uma pergunta em parte começou a ser respondida, digamos assim, que é do ouvinte Jailson, viu? Jailson é o nosso ouvinte ali no bairro Dona Lica. Certo. Ele está perguntando justamente os pré-requisitos para ser sócio da ASCAP. E aí uma dúvida que eu tenho é a pergunta de Jailson, os pré-requisitos para ser sócio da ASCAP. E assim, no caso, você até começou aí a questão a questão do Simples, no caso, a questão do MEI. No caso, para ser sócio da ASCAP, se a pessoa for informal, não pode ser, né? Então, pessoa física pode também. Pode também, então você vai explicar essa questão assim. Agora eu queria que você nos respondesse a questão de os maiores desafios, se é que podemos dizer assim, da questão da ASCAP, que talvez poderia ser, vamos dizer assim, quando as pessoas fossem sócias, mas até o número de confeccionistas, de empresas que tem em Santa Cruz, para realmente o número de associados que tem a ASCAP, a porcentagem é bastante pequena. Então talvez o maior desafio seja essa conscientização de fazer parte dessa associação. Então eu queria que você mostrasse de fato esse desafio e essa importância que a ASCAP dá para as pessoas fazerem parte dela. Vamos lá, deixa eu só concluir a questão aqui dos pré-requisitos. Pessoa física e jurídica, que eles falam, pessoa física e MEI, que é um microempreendedor individual, ele pode ser sim associado, o valor é R$45. E a pessoa física, que já é a empresa que parte para o Simples, que tem mais de um colaborador, por exemplo, ele paga R$70 mensal. Então esses são os dois pacotes que a gente tem. Na questão de desafio, a gente tem uma questão cultural, por exemplo, desde a época da feira do centro, existe muito minha empresa, meu banco de feira, é tudo o eu. E, individualismo, né? Existe um individualismo muito grande. E tem uma coisa que eu percebi, por isso que eu tô à frente da ASCAP doando meu tempo, que é um trabalho voluntário, junto com todos os outros diretores, porque não existe sucesso individual no coletivo fracassado. Perfeito. Então, ou a gente fortalece o coletivo, ou a gente vai sofrer muito com isso a nível de futuro. Eu não tô olhando pro agora tá dando tudo muito certo, mas a nível de futuro isso é muito perigoso. E tem uma frase que Bruno fala que eu gosto muito, Bruno Bezerra, que ele diz: a nossa inteligência coletiva tem uma força gigante. Então, quando eu chamo todo mundo para vir ser sócia, porque a nossa inteligência coletiva, ela consegue um resultado assustador. Por exemplo, é muito comum a gente chegar em qualquer outro lugar do país, por exemplo, na Brandili, uma indústria daquele tamanho. É uma indústria que tem, no mínimo, uns 10 sócios. Então, os caras detêm um grupo. Então, tipo, os caras têm isso de trabalhar, peraí, deixa eu juntar o que eu tenho de bom. Eu sou muito bom em confeccionar camisa, mas peraí, João é muito bom em confeccionar short. Ô João, vou fazer a camisa e tu faz o short e a gente vai atingir o cliente. Aqui é tão individualista que, pra vocês terem uma noção, quase em todo o restante do país,
Não existe essa de você ser indústria e comércio junto. Ou No você resto é do indústria país, ou é ou comércio. você é indústria ou você é comércio. Aqui a galera é indústria e comércio. E o que acontece? É muito comum, por exemplo, às vezes o cara tá mandando. Aconteceu. Pronto, a minha primeira empresa foi uma que a gente chama de facção aqui, né? E o que eu percebi muito isso, por exemplo, o cara começou a mandar pra mim, ele começou a crescer, ter um volume bacana, pá. Daqui a pouco ele foi, se de investir na expansão dele de comércio, de negócio, ele fez o quê? Ele disse, oxe, esse dinheiro que Paulinho tá ganhando, eu poderia ganhar. Aí o que ele fez? Comprou máquina, investiu e fez uma indústria. O bicho quebrou. Depois vendeu as máquinas, tudinho. Aí agora tá voltando a ser só comércio. Porque assim, às vezes a gente é muito bom vendedor. A gente é muito comércio. E a gente precisa descobrir para que Deus fez a gente. Assim, descobrir nossas habilidades e aprimorar ela. E às vezes a gente é muito bom vendedor. E tem todo o know-how de evoluir muito nisso. E às vezes a gente se trava o nosso crescimento. Porque não, peraí, eu vou ser indústria, mas o cara não entende de gestão de pessoa, o cara não entende de comprar, o cara não entende de processo de produção. Aí ele perde muito tempo numa coisa que ele não é bom. Por exemplo, tem gente que tem é muito comum a gente ver isso. Aí Deus é muito perfeito, porque tem uns caras que tem um dom do cara para ser eletricista. É uma coisa que como é que os caras fazem isso? A gente que tem a banda, tipo, tem os meninos que mexe com a técnica, por exemplo, a mesa de som. Não é todo mundo que opera, um técnico de som. É uma coisa muito difícil. Tem cara que faz com uma facilidade. Tá vendo aí, Caleb? E tira um som que, assim, é justamente sobre isso, assim. Por exemplo, Caleb tá mudando vidas através da mensagem que ele leva. Que se o microfone tivesse ligado e não tivesse chegando uma mensagem boa, ninguém aqui estaria sendo escutado. Isso, perfeito. Então é a importância de cada um dentro do ciclo. E a gente quer justamente isso, que as pessoas entendam que a nossa inteligência coletiva, cada um fazendo o que é bom naquilo que faz de fato, vai nos tornar muito mais forte e a gente vai ter uma expansão muito maior. E a gente, quanto às CAP, que é isso, é juntar o todo para que a gente possa potencializar no que a gente é bom. Às vezes tem muita gente que é muito bom no digital, que foi uma coisa que chegou agora, e tem a galera que não consegue entrar de jeito nenhum no digital. Então, tipo, por que não valorizar? Por que não unir força? Tipo, eu tenho todo o know-how aqui de produção, mas Moisés, ele é muito bom no digital. Moisés, a oportunidade, tu tem X% já aqui, faz um negócio crescer no digital, que eu te garanto que eu vou estar produzindo para isso. Então, por exemplo, os grandes players de sucesso do país inteiro, por exemplo, você pegar, por exemplo, Magalu, o próprio Mercado Livre, tem alguns cases de sucesso no Mercado Livre, por exemplo, que os caras não produzem nada e faz no mínimo 200 vendas por semana no Mercado Livre da vida. Que a gente tá falando de 200 vendas é um resultado muito bom no sentido de varejo. Tipo, o cara tá vendendo ali, os caras, pra vocês terem uma noção, quando eu fui pra São Paulo, tem um monte de gente que tem lojas, Mercado Livre, Shopee, porque lá é uma coisa, vai chegar aqui pra gente no futuro, é o acesso do futuro. Por exemplo, as empresas que eu visitei lá, a loja do Brás, embaixo a loja praticamente com pouco movimento, 2 andares de loja em cima, com mais de 20 pessoas trabalhando, só separando pedido. E um volume assim de pedidos, tipo Shopee e Mercado Livre. Lá é muito comum, o cara que quer uma lâmpada, ele vai no Mercado Livre. O cara quer uma camisa, ele não quer sair de casa para ir num grande centro comprar uma camisa, ele compra no Mercado Livre. E, por exemplo, a logística lá, os caras compram de manhã, às vezes chega à tarde ou no máximo no outro dia. Então, tipo, uma evolução medonha, né? Isso é a nossa realidade daqui a 5 anos. Mas isso a gente não entender isso. Ou antes, né? Ou antes. E o que os caras fazem? Por exemplo, os caras começam a empreender lá. Ele tem eu montei minha loja no Mercado Livre. Eles anunciam o produto sem nem ter, sabendo que tem lá no Brás. Aí vende, os caras correm lá no Brás, pegam o produto e vai entregar. Muita gente começa assim lá. Eu tô vendo a realidade dos caras que começaram assim, hoje tem fatura 2 milhões, 1,5 milhão por mês no Mercado Livre. Com loja que começou vendendo um produto que ele nem tinha. Perfeito. Mas vê só, Paulinho, eu vou aqui fazer uma perguntinha e depois em seguida eu vou passar para o professor Moisés, que a pergunta é a seguinte: certa vez eu recebi na comunidade a professora Virgínia, né? E a professora Virgínia, ela tem um trabalho
aqui na cidade, juntamente com a companheira Cida, lá da Palestina, que já foi presidente da Associação de Moradores daquela comunidade, e nós dialogamos muito a respeito da precarização do trabalho, certo? Aí, muito bem, você falou aí no coletivo, você falou de a gente socializar o conhecimento, de que as coisas sejam de tal sorte que elas se ampliem cada vez mais para ser bom para todos. Mas aí eu pergunto-te uma coisa, o que é que além disso aí para os associados, para os 200 associados da ASCAP, que você aí coloca que isso é muito bom, isso é muito positivo, obviamente, mas no que se concerne o tecido da produção da nossa economia, né, o tecido social da produção da nossa economia que está fora desse contexto de associado da ASCAP, e com relação à questão da precarização do trabalho, porque eu vejo, por exemplo, em várias pessoas da ASCAP, não é? Dentro de um processo de desprecarização do trabalho, tá entendendo? Mas a precarização do trabalho, das costureiras, dos tiradores de ponta de linha, enfim, dos trabalhadores, dos cortadores, ela na nossa cidade, ela se encontra muitas vezes, na maioria das vezes, em situação de precarização. Além desses elementos que você coloca aí, a ASCAP tem uma preocupação, pensa nessa questão também no mundo do trabalho, além do mundo do trabalho da ASCAP? Vê só. Pois não. É justamente sobre isso. A maioria dos grandes empresários daqui começaram a empreender sem preparo nenhum. Então, por exemplo, o cara investia na casa na praia, na Hilux, em tudo de fora. Mas na empresa dele, você chegava, o chão era pisado de barro. As paredes não tinha nem reboco. Mal tinha um ventilador para que as pessoas pudessem operar, fazer o seu trabalho de forma digna. Aí o que acontece? Muitas pessoas dizem, eu quero estar num lugar desse, não. Eu quero sair, eu vou trabalhar para mim. Eu já sei costurar, mas com aquela mesma cultura. Enquanto ela está trabalhando, mas peraí, eu posso crescer. Mas ela já veio desse ambiente. E ela pensa que o crescimento é aquilo. Aí ela já começa a fazer da mesma forma. Tanto é que existe muito, assim, esse trabalho precário. E quando eu falo, tipo assim, a gente preparar o todo, a gente chamar o cara para dizer, exemplo, minha fábrica tem ar-condicionado na área da produção e tem ar-condicionado no escritório. Da mesma forma que a gente trabalha na costura, a gente trabalha com o pessoal da... Certo. Mas eu precisei viver isso. Eu precisei ir em Santa Catarina, eu precisei ter mais de 40 cursos para entender que, assim, seria um ambiente digno de trabalho. Mas a maioria das pessoas não tem nem acesso a isso. Então, aí o que é que a ASCAP vai fazer para que, obviamente, que esse universo, como é muito grande, não tem como na tua gestão, vai gestões e mais gestões na ASCAP para se chegar pelo menos a um número razoável. Mas aí para se chegar a um número nesse momento, com relação a você como presidente da ASCAP, o que é que você e a direção pretende fazer? Porque se você for ver, por exemplo, essas meninas mesmo, a Cida e a Virgínia, que ela tem uma especialidade nessa questão do trabalho de precarização e faz um trabalho com as costureiras aqui em Santa Cruz, e lá na Palestina uma situação de muita precariedade, e sobretudo no momento de pandemia, tá entendendo? Aí eu gostaria de saber, assim, concretamente, o que é que vocês vão poder levar, assim, para essas pessoas, para o pequeno, para o micro, e para o próprio trabalhador, para a massa de trabalho que mexe com a nossa economia básica, que é a confecção. Conhecimento. Certo. Sim. Acho que nada vai mudar tanto quanto conhecimento. Então, por isso que, por exemplo, quando eu falo aqui, a gente tem uma plataforma 1000 cursos de forma gratuita, que a gente pode, por exemplo, está acessível para qualquer pessoa. Certo. Quando a gente fala aqui nas consultorias, que, por exemplo, eu tenho certeza que esse trabalho dessas pequenas, do pequeno, ele nunca recebeu uma consultoria. Uhum. Então, ele está fazendo ali da forma que ele entendeu que era para ser feito. Ele nunca aprendeu como ser feito. Certo. Então, ele está aprendendo a fazer. Então, tudo começa por exemplo, se não existisse a Rota do Mar em Santa Cruz, que se torna uma empresa grande de inspiração, talvez todas as outras não queriam seguir, por exemplo, ninguém ia querer seguir o exemplo. Tanto é que, por exemplo, surgiu Rota do Mar, daqui a pouco surgem outras
Isso. buscando o mesmo perfil. E, consequentemente, isso vai, por exemplo, começa desde baixo até em cima. Surgiu um exemplo, todo mundo quer seguir aquele exemplo. E vai até chegar, por exemplo, na turma realmente que tem uma condição menor de trabalho. Então, quando a gente potencializa justamente o todo, assim, é muito natural que quem tiver no topo do funil, ele seja beneficiado. No topo eu falo no caso do inverso, né? A pessoa que tem menos condição. Então, por exemplo, tiver no fundo do funil, lá embaixo, no poço do funil, ele é beneficiado. Isso. Não tem como existir uma evolução. Por exemplo, não existe sucesso individual num coletivo fracassado. Não existiria Rota do Mar, ou Jogoff, ou Sport Company se não existisse todos os pequenos. O cliente vem para Santa Cruz, por exemplo, a gente recebe semanalmente essa quantidade de clientes por conta que existem os pequenos empreendedores. Se existisse 10 fábricas grandes aqui, não teríamos isso. Não ia ter cliente. Pois não. Professor Moisés, mas antes vamos aqui dar gratidão ao boa tarde de Zezé Marinho. Um abraço aí para Zezé e para todos e para todas. Paulinho, o ano passado o Globo Repórter trouxe uma matéria falando sobre a indústria de moda e essa relação com a questão da poluição ambiental e o desperdício. Mas aí, nessa reportagem, ele falava lá do consumo de água necessário para a confecção de uma calça jeans, por exemplo. Trazia a realidade de Toritama, que é praticamente a nossa aqui, no geral, no Agreste, né? Que envolve o polo de confecção. Então, a água ou a ausência, a falta de água, ou a quantidade, essa escassez hídrica, acaba de certa forma travando o desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Sim. E aí, como entidade empresarial, o que é que a ASCAP tem se posicionado em relação a essa luta para que de fato ocorra uma mudança na atitude política dos governantes? Olha só, isso é inclusive uma discussão, por exemplo, muitas empresas. Quando a gente conversa com grandes empresas de fora, pronto, eu tenho conversado muito com o Bruno, porque Bruno é CDL, geralmente que é logística. Tem muita gente que deixa de investir em Santa Cruz justamente por conta de água. Quando eu digo investir, é gerar empregos, enfim. Isso é uma discussão que já faz tempo que a gente se junta. As entidades, Moda Center, CDL, ASCAP também, e a gente sempre tem mostrado isso. Tipo, o grande problema, geralmente, quando é época de eleição, as entidades são procuradas. E quando são procuradas é justamente para isso, para pontuar qual seria as necessidades do polo, porque essas pessoas vão buscar recursos para que isso aconteça de fato. E a gente sempre falou de segurança, a gente sempre falou principalmente segurança e água. Segurança para quem vem comprar no nosso polo e para as pessoas que trabalham aqui, e água. Há anos a gente debate sobre isso, há anos isso é prometido. E as promessas sempre se renovam. A gente espera que... Inclusive agora, né, com a mudança do governo federal e do governo do estado, a promessa se renovou novamente. E a gente espera que aconteça, sabe? Assim, a gente não tem lado político, a gente não tem definição política. A gente quer que, de fato, as coisas aconteçam. Tipo, eu quero que o coletivo tenha sucesso. Porque se o coletivo tiver sucesso, consequentemente, individualmente, o que eu sonho pro meu futuro vai dar certo. Então, se o coletivo não tiver sucesso, automaticamente a gente sofre junto, entendeu? Por isso que eu quero, independente de lado político, direita, esquerda, azul, verde, amarelo, vermelho, a gente vai estar batendo na porta. Por exemplo, eu já tenho conversado muito com o Marcelino, vai sair uma grade de cursos gratuito também através da prefeitura, que lá na ASCAP a gente vai ajudar a fazer essas inscrições, porque às vezes essa pessoa que você está falando, eu queria participar de um curso, mas não sei nem para onde se dirigir, como é que vai se inscrever, como eu não sei nem fazer a inscrição, porque eles pedem um monte de informação. Pronto, a gente vai estar ajudando essas pessoas a fazer a inscrição nesses cursos, que também é gratuito via prefeitura, vai tentar a viabilidade com eles também em coisas maiores que atinjam o todo. A nossa principal preocupação é, de fato,
as pessoas entenderem as profissões, a missão que existe por trás de cada uma e valorizar. Eu estou falando também do empreendedor, do gestor, do contador, do radialista, do mecânico, do gari, enfim, de todos. Para que a gente, de fato, o cara se levante de manhã e diga, peraí, bicho, estou saindo de casa para salvar a vida. Qual a disposição que a gente tem para salvar uma vida? E se for a vida de um próximo? Perfeito. Vamos agora aí passar para o amigo João Bosco. O Paulinho, uma questão que a ASCAP, inclusive o nome ASCAP, se eu tiver enganado, me corrija. O termo até ASCAP, até outro dia, era justamente a ideia somente dos confeccionistas mesmo, de fato, da questão de, vamos dizer, o termo sulanca, né? Das confecções de roupas da cidade. Não era, até outro dia era somente nesse segmento, não é isso? Mas no caso, abrange toda a questão de empresas de Santa Cruz, de fato, né? Assim, então eu queria que você nos explicasse essa questão para os nossos ouvintes. E aí eu te faço uma pergunta, você indiretamente falou aí uma questão há pouco. Há alguns anos, há cerca de, já faz uns 20 anos isso, no poder público municipal havia uma certa, não tem outro termo a não ser usado, aparente rivalidade criada pelo prefeito daquele momento, dizer o nome porque é sabido de todos. Havia uma dificuldade naquela época de José Augusto Maia, que era prefeito da cidade à época, em relação às CAP. Havia da parte dele, era muito claro uma questão que ele... Certa resistência, uma resistência, né? De ter vamos dizer assim, uma facilidade de chegar junto das CAP. A gente percebia que não era das CAP com a prefeitura, mas da prefeitura com as CAP. Inclusive, foi justamente na época que o Moda Center estava para ser construído, e talvez, penso eu, que demorou tanto a terminar, além, lógico, daquelas questões políticas por trás, mas talvez essa questão da junção entre o poder público municipal e, na época, a associação com a ASCAP mesmo, para facilitar tudo isso. Mas isso foi alguns anos atrás, outros prefeitos passaram, então, no caso, nós podemos dizer que essa situação melhorou, ou seja, a relação entre o poder público municipal, vamos colocar aí também a Câmara dos Vereadores de alguma forma, não sei até que ponto a Câmara pode chegar junto da ASCAP, melhorou essa, vamos dizer assim, essa junção com a ASCAP, essa aproximação junto da ASCAP. Pessoal, na questão do Associação Empresarial de Santa Cruz de Capibaribe, na prática é para todas as empresas. Então, a gente até trocou o termo, a Associação dos Empreendedores, porque eu quero que o pequeno se enxergue dentro desse universo, e também quem não é empreendedor ainda, o profissional do dia a dia, eu quero ele junto conosco na ASCAP, que é justamente para ele trilhar o caminho que ele quer. E assim, e lembre, não tem nada errado de você querer ser a costureira, não tem nada errado de você querer, não, mas eu só quero ser o cortador, não tem nada errado, porque criaram uma política, uma cultura que só empreender é que é feliz, ou que não, velho. Eu vou dizer uma coisa aqui, os melhores banquetes, as melhores comidas eu comi nas casas mais simples. Não foi na casa dos mais abastados. Né? Então, não tem nada a ver prosperidade com dinheiro. Tem com estado de espírito. Felicidade. Sobre a questão da relação com as prefeituras. Eu não, com o Zé Augusto, com todos os outros que passaram, eu não tenho propriedade para falar. Que eu participei dessa última gestão e ainda não entendia como funcionava, o que era o todo das CAP. Eu precisei participar da gestão para entender como era, e nessa me fizeram um convite para ser o presidente. Aceitei com a condição da gente poder montar também uma diretoria nova dessa turma aqui que está chegando agora no mercado também mais digital. Logicamente que permanecerá alguns dos que fizeram parte dessa história, que é uma história muito bacana, mas a partir de agora a gente quer escrever novas páginas para essa história. Então, o que passou tá lá no passado. A gente já procurou prefeitura, a gente já conversou com prefeitura. Quem tiver nos poderes daqui, a gente tem 2 anos de gestão, então ainda falta 2 de Fábio, então certamente vai ser os 2 anos dele. Então, durante todo esse tempo a gente vai estar conversando com todas as alas partidárias, se a gente tiver essa necessidade. A gente também não quer estar implorando nada que não seja do merecimento do povo. Então, se a gente vê que isso aqui seria interessante e a gente não tem, vocês podem chegar junto? Não, Paulo, não pode. Então, beleza, a gente vai entender e vai buscar meios para isso. Eu não vou estar aqui para estar batendo ou defendendo. Isso não é o papel, né? Isso não é o papel. A gente precisa, de fato,
causar esse desenvolvimento que a gente tanto quer. O papel, na minha interpretação, com relação a ASCAP versus poder público, é uma questão de ordem política no sentido de reivindicar, não é? Reivindicar a contribuição e a participação dentro desses aspectos que você coloca aí, mas também reivindicar, como conversávamos aqui a semana passada com o Thales Neri, com relação a outros pleitos, não é? Que aí, obviamente, a ASCAP nunca foi nem é partidária. Às vezes já quiseram dizer que a ASCAP é partidária, só tem do lado A, só tem do lado B, só tem riquinho. Tem riquinho lá também, tem rico lá também, mas tem pessoas, não é, da classe média, tem pessoas, enfim, não é? É bem plural. Mas há outros elementos, além dessa questão que você colocou aí, inclusive citou parceria já, proposição de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem à frente o Marcelino, não é? Mas existem outros elementos, como por exemplo, a questão de estrutura hídrica para o município. Nós estamos aqui numa cidade que é a criadora e mãe do polo de confecção. É nessa cidade que tem a maior cadeia de produção de confecção do Agreste, de Pernambuco, inclusive uma das maiores do país. Nós temos aqui o Moda Center, por exemplo, né, que é o maior, é um gigante em área de cobertura, de estrutura, para comercializar esses produtos. E aí você ter tudo isso, e aí ter algumas coisas que precisam ser evoluídas, precisam ser melhoradas, como questão de segurança, como questão de saúde pública, como questão de recursos hídricos, não é? Como questão de educação, não é? Porque tudo isso que você coloca aí, esses valores que você colocou muito bem, não é? E dessa sua visão de tratar as coisas para beneficiar o coletivo, aonde não se tem uma educação de qualidade, não estou fazendo juízo de valor da educação aqui no município, mas aonde não se tem uma educação de qualidade, as coisas também não caminham bem, não é? E aí sempre me lembra uma época em que eu estive pela prefeitura, tanto com relação ao Moda Center, como com relação também à ASCAP, sempre havia algumas pautas nesse sentido, de pressionar, né, de pressionar, de reivindicar, de apresentar documentos, de apresentar reivindicações escritas, não é, ao poder público, tanto em nível de município como em nível de estado, e também, por que não, em nível nacional. No programa passado, o companheiro Moisés Américo, que é bastante, não é, pesquisador, é um bom pesquisador, ele trazia aqui um documento de reivindicação do Moda Center, a época em que estávamos no governo do presidente Bolsonaro. Aí eu me pergunto, como é que vai ser a ASCAP nesse sentido, assim, do cobrar. A ASCAP também assinou aquele documento. Também assinou o documento, não é? Tá entendendo? Então, como seria você na presidência da ASCAP com relação a essas questões, né? Porque às vezes as pessoas, eu vou para Santa Cruz, um polo, aí quando chego lá, buraco pra caramba, quando chego lá, segurança muito precária, não é? E que não é uma responsabilidade exclusiva dessa ou daquela gestão, mas é uma responsabilidade de um coletivo. Aí como é que você pensa de trabalhar essas questões? Ô Carlos, a gente é a voz do povo, a gente é a voz dos associados. Então, perfeito. Se estiver na prioridade, e claro que está na prioridade dos associados, se for por isso que eles pedirem, a gente vai estar sempre se posicionando para isso. Logicamente, desde que seja um bem comum, né? Então, é como eu te falei, tudo que tiver voltado, principalmente ao nosso desenvolvimento, como foi nas outras vezes que a gente pediu isso aí, água, segurança, a gente teve envolvido nessas discussões e a gente nunca vai se ausentar no tocante a isso, mas nosso objetivo principal é, como eu te falei, a gente quer de fato fazer com que as pessoas enxerguem que aquilo é para elas, porque tem muita, inclusive quando você fala, não, lá só tem riquinho, não sei o que, inclusive lá tem muito rico sem dinheiro, pessoas de valores. Eu disse só tem riquinho, eu disse tem riquinho, foi uma forma de expressão até carinhosa, falando, tá entendendo? Mas lá tem de todos os níveis. Lá tem muito rico sem dinheiro, que entrega valor e que está disposto a transformar a vida das pessoas. Então, você que está nos ouvindo, não necessariamente de Santa Cruz, de toda a região, a gente quer justamente trazer isso para vocês. Inclusive, tem um convite aqui que eu quero fazer, isso é mais direcionado Fica à vontade. Para empresas
que trabalha com infanto juvenil. A gente vai ter nos próximos dias 22 e 23 de abril em São Paulo a FIT, maior feira internacional de infantil da América Latina. Acontece lá uma vez por ano. Ano passado a gente foi e levou 15 empresas de Santa Cruz do Capibaribe. O Moda Center foi também com o stand do Moda Center para essa feira e foi incrível. Os caras conseguiram fazer bom negócio, mas o melhor de tudo isso foi justamente a visão que se teve Conhecer, daqui. né? Outra realidade, né? Não, e as pessoas de lá que olham para aqui com muito preconceito, quando chegaram lá aqui dedicada com o produto da Peixote, quando dedicada com o produto da Cadiquê, quando dedicada com o produto da Lemuri, quando dedicada com as Casuzinha Kids estava também, que viram que o produto não deixa nada a desejar das marcas que são em São Paulo, tipo, eles ficaram impressionados. Tanto é que Isso eu tava é muito importante, né? Valioso pra o... Rafa da Peixote, numa reunião que a gente teve ontem lá na CDL, ela disse, de lá saiu uma das pessoas que mais me compra. Porque quando ela falou disso, do preconceito que tinha, que pensar que as coisas daqui era ruim, ela disse, eu vou lá só conhecer. Ela veio pro Moda Center, essa pessoa que encontrou com o Rafa lá, e a partir daí começou a fazer muitos negócios com o Rafa, porque o produto de Rafa é produto que tem shopping, como foi todas as outras marcas. Então, dia 23, 24, 22, 23 e 24, vai estar rolando essa feira lá, e a ASCAP vai estar levando 20 empresas. A gente tem já 17 vagas confirmadas, e tem 3 vagas a serem fechadas. O pacote dos stands lá era de... Deixa eu só confirmar aqui os números. A gente conseguiu subsídio também com o Sebrae para os stands. O pacote da FIT lá, hoje ele tá por 4.325. Esse pacote era quase 15... O stand lá é quase 15 mil reais. Aí vocês conseguiram reduzir para esse valor. A gente montou o projeto, disse a gente Isso é importante. Tem 20 empresas e leva para o Sebrae. O Sebrae tem recurso federal. Então, Sebrae, a gente precisa disso aqui. Então, tipo, do subsídio. Eles entraram com 70%. Ótimo, muito bem. Então, por exemplo, é aquela coisa do pequeno que tá começando, que diz, eu não tenho a condição de pagar 15 ou 20 mil reais pelo stand. Ou pela despesa que é ir em São Paulo, montar um stand lá e... Hospedagem, alimentação, exatamente. transporte aéreo. Então, a gente conseguiu, via ASCAP, é para isso que a ASCAP existe. Para viabilizar o crescimento de quem busca o crescimento. Também assim, tem uma coisa que a gente pode fazer, a nossa parte. A sua não. Então, cada um que queira de fato esse crescimento, que queira evoluir, que queira crescer, tem que fazer a sua parte. Porque tem muito esse discurso ainda, né? Não, eu não tenho a oportunidade, ou eu não tenho. Mas, tipo, tem muitas oportunidades. Tem um curso que a prefeitura dá de graça. Tem um programa de Carlos Libosco que você escuta um monte de informação aqui que você pode botar em prática a partir de amanhã no teu dia a dia. Então, tipo, não, mas é porque eu não tenho oportunidade, eu não faço, isso não é pra mim. Mas tem, oportunidade, podemos não ter assim a altura e para todos, mas tem oportunidade, basta tão somente a gente conscientizar as pessoas, expandir, não é, essa série de oportunidades que existe e também as pessoas, obviamente, se interessarem. Nós estamos já aqui nos finalmente do programa, não é? O próximo é o Egídio, não é, Caleb? Ele já chegou por aí? A gente então vai continuando enquanto ele chega, não é? Se você assim autorizar, não é? Então beleza. Então eu gostaria que aqui Moisés aí fizesse alguma consideração rapidinho e tal. Não, é só uma questão seguinte, vocês adquiriram, né, as capas adquiriram uma mesa de corte. E esse acaba de certa forma atendendo às demandas do setor, porque ele é importante, que aumenta a escala de produção e reduz o desperdício. Agora, o indivíduo confeccionista que não tem acesso, o que é que ele pode fazer para garantir acesso a esse tipo de serviço? Não, mas o acesso tem a todo mundo. Lá inclusive atende quem não é sócio. Quem não é sócio também. E só para te explicar, até nem coloquei aqui na pauta de falar sobre a máquina, porque a máquina é comodato. A gente teve um comodato de 5 anos atrás e passava 5 anos com ela. Aí agora foi feito um novo edital para a máquina e a gente tá aguardando esse resultado. Por isso que eu até nem falei tanto sobre a questão da máquina. E também a máquina em si, ela acaba não sendo uma vantagem, porque o preço de serviço dela acaba sendo um pouco ainda mais alto que o valor de mercado. Quando eu falo isso assim, justamente por conta da tecnologia, as despesas que a máquina tem
de insumo. Aquela máquina ela tem um limite. É uma máquina muito realidade sul do país. Inclusive, foi uma visão muito bacana. Ela tem um limite de até 7 centímetros para fazer o corte. Quem é infestador vai saber da forma técnica que eu tô falando. E os cortes dela geralmente fica longo quando é os maiores. Então ela pega papel embaixo, em cima e tem um plástico da máquina. E os insumos dela acabam saindo um preço elevado. Um preço elevado. Então, tipo, inclusive a gente conversou, a gente tinha a obrigação logicamente de ficar os 5 anos com a máquina, porque a gente ganhou o comodato na época, mas agora a gente tentou ver algum subsídio, alguma coisa do governo que pagasse no mínimo o custo fixo da máquina, para a gente poder operar a máquina lá, pelo menos só pelo custo material, que ficaria um preço abaixo de mercado, ofertando de fato uma tecnologia com um preço acessível para todos. Então a gente tá aguardando essas respostas e eu volto aqui para falar para vocês se deu certo ou não. Certo. Aí, Bosco. A minha pergunta final aqui para o nosso amigo Paulinho é o seguinte: você falou sobre essa questão da parceria com o Moda Center, e até que ponto então essa informação sobre a importância do condômino, do confeccionista lá do Moda Center específico e do calçadão, essa informação chega para essas pessoas. E aí eu quero que você também nos responda aí dentro da sua visão, do seu entendimento, como individualmente, como empresário e ao mesmo tempo como presidente da ASCAP. Tá para ter uma votação aí no Moda Center, acredito que no final desse mês, início do mês passado, no mês que vem. Semana passada a gente teve aqui o diretor do Moda Center, o Thales, e a gente falou muito sobre isso, mas como é que o condômino deve ir para essa votação? Com que perspectiva, não só do agora, mas do futuro? Porque você falou aí várias vezes a palavra temos que já pensar no futuro, porque realmente às vezes a gente pensa com o olhar apenas do passado. Porque a feira no passado, porque no passado era assim, porque eu comecei assim, mas temos que progredir. Então as informações são importantes. Então eu queria até que você, dessa questão, fosse uma palavra de conselho para aquelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem nessa tarde. Na questão da feira, inclusive isso é uma coisa que está sendo muito... gerando uma polêmica muito grande. Minha opinião pessoal, que é que eu quero trazer aqui. Antes de tudo, se tem uma coisa que eu gosto de analisar, é alguma coisa chamada contexto. Que é muito fácil a gente olhar pra gente e dar a opinião que a gente tem. Então, inclusive eu fiquei surpreso quando surgiu a votação, desde o ano passado que Mininho colocou a votação, e eu fiquei por quê essa votação? Aí eu fui pesquisar, porque também até falei para o próprio Menininho, a gente conversou sobre isso, e a diretoria, que tipo assim, a forma com que foi colocado foi porque não foi aprovado. Porque quando eu fui estudar o contexto, por que seria interessante a gente ter a feira na sexta? Justamente porque Fortaleza acontece entre quarta e quinta. Toritama é um grande parceiro, mas não consegue cumprir os acordos que são acordados com ele, justamente por conta da pressão popular. Porque, por exemplo, em 2018 a gente definiu que a feira seria só nas segundas-feiras. Teve a votação e ficou definido isso. E Toritama abriria de meio-dia para tarde, porque as pessoas compravam em Toritama a tarde toda e entrava pela noite, e na segunda de manhã a gente teria a feira aqui durante todo o ano. Toritama abriu a primeira semana, acho que a segunda já antecipou para 7 horas da manhã. O que aconteceu? Os clientes foram para Toritama, compraram, e à tarde vieram para o Moda Center. Gerou uma fila de carro aí até a volta do Serrote, e as mesmas pessoas que reivindicavam, que brigavam para não ter feira mais no domingo, porque atrapalha o cliente, porque não queria trabalhar no domingo, porque a gente precisa viver, foi as mesmas pessoas que estavam na frente do Moda Center querendo quebrar o portão e botando fogo em pneu. É complicado, né? Contradição dos diachos. É justamente isso, assim, é o contexto. Não é que eu queira que a feira seja no sábado, na sexta, e que vai, na prática a feira vai funcionar na sexta e talvez no sábado até meio-dia no máximo. Se a gente não fizer isso, a gente acaba sendo o último. Certo. O cliente vai sair de Fortaleza, Toritama, Altas Horas e Moda Center. Então a gente com essa logística não tem como Toritama antecipar mais do que o período necessário.
E se a gente é na sexta, eles têm que colocar na quinta de tarde. Porque se a gente colocar na quinta de manhã, não vai ter cliente, porque o cliente ainda tá vindo de Fortaleza. Então, eles obrigatoriamente eles vão ter que respeitar o acordo, porque é a hora que o cliente vai estar lá. E a gente seria na sexta-feira, lá o atacadista, e quem tem essa visão de trabalhar o varejo, que trabalha o varejo no sábado. E assim, uma coisa que é muito importante, pessoal, política de varejo. Em canto nenhum do mundo existe isso de R$2, R$5 a mais. Você tem que vender no mínimo, meu ponto de vista, minha opinião pessoal, que é o que eu faço. Vender no mínimo o preço que o cara que compra para revender vende lá. Porque isso não vai atrair um número de pessoas das cidades vizinhas para vir te comprar o que ele compraria ao cliente dele. Então isso fragiliza o nosso mercado também a nível de futuro. Então, como nós já estamos encerrando, tuas considerações finais, professor Moisés, tuas considerações finais, Bosco, e vamos deixar aí o Paulinho para fazer as considerações dele, as considerações finais dele aí, por último. Não, só agradecer aqui pela presença de Paulinho, esses questionamentos que foram feitos desse temática, uma temática mais uma vez importante do programa Vale Cidadania. Um abraço para Carlos, para Moisés, para Caleb e para todos os ouvintes. Moisés? Então é isso, agradecer as pessoas que nos acompanham, né? E bate-papo tranquilo, esclarecedor, e que próximo sábado, né? Outro tema que a gente julga relevante e que tem aí contribuído para a nossa cidade, nossa região. Então um abraço a todos. Perfeito. E aí você que não nos escutou, você que não nos acompanhou pelas redes sociais, você pode ver em seguida no Facebook da Rádio Vale, não é? Que é o Front Page, olha que nome bacana, Front Page Vale FM 91.7. E também no Entre Amigos, né? E também no Entre Amigos, tá entendendo? Então isso é importante, esse diálogo é importante, é um diálogo que tem como foco principal a questão da cidadania, e foi muito bom, muita gratidão por você estar aqui, tá entendendo? E eu particularmente, todos nós aqui também ficamos muito felizes pela tua presença, e de modo especial por você ser um rapaz bem jovem, né? E oxalá que um dia nós pudéssemos chegarmos a um ponto de que muitos jovens que não têm essa oportunidade que você teve, obviamente que às vezes a pessoa tem a oportunidade e não sabe pegar a oportunidade, né? Você foi tendo as oportunidades, foi pegando, foi se descobrindo, se redescobrindo, né? E estar por aí, né? Firme e forte, e oxalá, repito, que isso chegue para mais jovens, não é? Para a gente ter aqui a alegria, não é? De termos nessa cidade cada vez mais empreendedores, empresários, jovens trabalhadores e assim por diante, que possam as coisas funcionar para benefício coletivo e não só para benefício de alguns e da maioria não, porque assim fica medonho. Quantos anos tu tem, Paulinho? Eu 17 já. 30 anos, então um rapaz novo aí, né? Então, Paulinho, tuas considerações finais. Eu agradeço pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes que nos ouviu, agradeço também a todos vocês que fazem parte desse programa, e parabéns pela iniciativa. Acho que isso é muito válido. A gente está começando a gestão agora, e tem uma coisa que tu falou que eu acho muito bacana sobre oportunidades, e é um conceito que eu quero deixar como mensagem final. Quanto mais a gente serve ao outro, mais oportunidade a gente tem. Então, quanto mais a gente semeia, pode ter certeza que mais a gente vai colher. Então, cultivem a semente que vocês estão semeando, que pode ter certeza que os frutos serão garantidos. Ok, Paulinho, um forte abraço a todos e a todas, um bom final de semana, um forte abraço ao nosso amigo aí Caleb. Quem tá vindo agora é o Egídio Amorim. Então vamos aqui sempre estar sintonizado na Vale FM, a 91.7, né? E sábado próximo, pela graça e a misericórdia de Deus, estaremos aqui novamente, né? Que fique bem claro, nosso programa tem como foco a questão de ordem de cidadania, né? Obviamente que dentro da cidadania está posta a questão política, e aí nós temos também que nos colocarmos e dialogarmos a respeito da mesma, mas o programa aqui não é um programa político partidário, não tem cor,
não tem, enfim, não é um político, não é um programa. Nós temos aqui dois evangélicos, que são duas figuras de luz. E eu vi você falando tanto aí, você é evangélico também, é? Sou cristão. Sim, mas cristão evangélico, cristão católico, não tem denominação definida, não. Pois bem, então tá como eu. Então isso é muito bom, isso é muito importante. Não estamos aqui por questão política partidária, por questão política ideológica, nem por questão política, nem por questão religiosa. Estamos aqui para promover esse diálogo e fortalecer cada vez mais esse mecanismo de comunicação a partir de um princípio de cidadania. Boa tarde a todos mais uma vez e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Você ouviu Vale Cidadania.